Você acredita nisso? Nunca morrerá. Morre o que não vale. Mas o eterno, a essência do nosso ser, vai viver eternamente com ele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo ilumine o seu lar, a sua casa, te dê direção neste domingo, para que você seja um membro da sua família, que também vai trazer paz, que também vai trazer união, que vai ajudar a unir e não separar. Este domingo, aqui em São Paulo, um domingo chuvoso, nós estamos vendo aí essa chuva desde ontem que cai aqui em São Paulo, mas que, como diz a palavra de Deus, o sol e a chuva caem sobre todos, vêm sobre todos. O que é importante é como você recebe aquilo que vem sobre a sua vida. Não se está chovendo, não se está sol, mas como você está reagindo àquilo que está vindo sobre a sua vida. E como é que você está reagindo a isso? Como é que você está reagindo às situações que têm vindo sobre você? As suas reações vão determinar o tipo de vida, a qualidade de vida que você vai ter. E se você vai ser vitorioso diante das suas lutas ou não. Nós vamos deixar abertas aqui as nossas linhas para que você possa ligar se você está nesse momento passando por uma situação muito difícil na sua vida. Você que está aí amargando a separação familiar por causa dessa época de carnaval, familiares seus deixaram a casa, foram curtir o carnaval, seu marido, sua esposa, seus filhos, e você está aí preocupado, você está triste, com a família dividida, você acabou de chegar de uma noite de carnaval, está aí com o corpo cansadíssimo e a alma ainda mais cansada, e você não conseguiu preencher o seu vazio. Os nossos telefones estão à sua disposição pelo 11 3573 3535. Você pode ligar agora e falar com alguém da nossa equipe. Nós vamos conhecer a história do Caio, e você vai conhecer agora este jovem que começou a sua vida como uma criança normal até que começou a desencaminhar. Vamos prestar atenção, você jovem, você pai, você mãe, e tem um filho que te traz muitas preocupações, talvez semelhantes ao que o Caio trazia para os seus pais. Já voltamos. Meu nome é Caio Ferreira da Silva, tenho 24 anos e sou fotógrafo. Eu era uma criança tranquila, mas só que depois de um tempo, devido a algumas amizades na escola e um pouco da ausência dos meus pais, eu comecei na escola, ter amizades que me levaram principalmente para a pornografia. E junto com isso, dentro de casa, o que era uma casa tranquila, começou a ter muitos problemas. A gente começou a ter muitas brigas, principalmente por causa do meu irmão. Ele entrou no mundo do crime e eu amava muito a minha família. E por esse amor ser desse tamanho, por gostar tanto deles, eu vendo os meus pais passando por esses problemas e eu também, isso começou a me dar uma angústia muito forte. Os meus pais ficaram doentes. A gente perdeu uma empresa da família na época e o meu irmão, literalmente, ele entrou nesse mundo do crime. Tanto que ele, nesse mesmo mês, ele foi preso, pego em flagrante pela polícia. Eu nunca ia imaginar que na minha família ia acontecer isso. E eu estava vendo tudo se desfazendo. Eu estava perdendo meu pai e minha mãe, que estavam doentes. Meu irmão estava sendo preso e eu não tinha mais a quem recorrer. E eu comecei a viver essa dor todos os dias. E aí veio a depressão. Eu ficava dentro do quarto, trancado. Eu não tinha vontade de falar com as pessoas. Eu sentia muito cansaço. No meio de tudo isso, eu comecei a, mesmo sendo muito novo, assim, a ver vultos e ouvir vozes dentro de casa. Então, às vezes eu estava deitado e
ficava ouvindo me chamar o meu nome. Eu não conseguia dormir no escuro como uma pessoa normal faz, porque eu começava a ver os vultos e eu sentia muitas vezes como se tivesse alguém dentro do meu quarto. Era uma presença assim, parecia uma pessoa de verdade. Eu lembro que algo que me marcou muito foi quando eu estava na escola, em uma aula, e durante essa aula eu comecei a sentir uma dor no meu peito, mas era algo que eu sentia dentro de mim, na minha alma. E eu lembro que naquele dia eu comecei a tremer. Dentro da sala de aula eu comecei a entrar em pânico. Eu suava muito, eu comecei a chorar. E ali foi a primeira vez que eu tive uma crise. Eu entrava dentro do meu quarto, eu trancava a minha porta e eu só chorava. Eu passava horas chorando, porque aquilo dali me consumia, aquilo me doía. Houve momentos que parecia que eu podia tocar no buraco da minha alma. Parecia que tinha um buraco dentro de mim de verdade. Eu olhava no espelho e não me reconhecia. Eu lembro que no meio das crises depressivas, eu por vezes peguei a faca, eu passava ela no meu braço, com vontade de me cortar. Eu queria atravessar aquela faca dentro de mim. Tanto que eu gostava de tirar foto com elas. Eu lembro o dia que eu peguei uma faca e eu tentei me matar nesse dia. Só que a minha mão ela travou na hora que eu estava com a faca na mão. E na hora que eu estava com essa faca na mão, que eu tentei me matar, que eu voltei em mim, eu me dei conta do que eu estava fazendo. Quando eu saía, por exemplo, na rua, eu via vários carros, eu passava pelas pontes, a minha vontade era de me jogar de lá de cima. Eu olhava o trem vindo e me dava vontade de me jogar. Só que eu não me jogava porque eu sabia para onde eu ia. Eu, às vezes, me lembrava do dia que eu estava na Igreja Universal, porque eu vivia a minha infância lá. Eu conhecia os preceitos da fé, eu conhecia a palavra, eu ouvi. Quando deu 8, 9 anos, eu não queria mais. Os meus pais sempre me convidavam para ir, mas eu não queria mais. Lembro que por vezes chegaram lá na minha casa os obreiros para fazer uma visita, para conversar com a família, mas eu não aceitava. Eu lembro que eles chegavam para fazer uma oração por nós, mas eu sempre fugia, eu sempre estava trancado dentro do meu quarto. E depois de passar muito tempo dizendo não, teve um dia que eu disse sim. Eu aceitei o convite, porque eu já não estava aguentando mais. Eu sabia que a minha alma estava doente a tal ponto que se eu não me curasse, que eu não procurasse uma ajuda, eu ia colocar um fim a tudo aquilo. Foi quando eu aceitei o convite, cheguei na igreja, mas eu ainda passei muito tempo resistindo. Eu lembro que o que marcou realmente eu ter um compromisso com Deus foi no dia que teve uma vigília do resgate. Eu fui convidado para ir, eu fui. Quando o bispo ele convidou para a gente lá na frente, ele falou assim que o altar se tornaria o rosto do Senhor Jesus. Os braços dele estendidos para ajudar aquele que estava sofrendo. Eu não sei com que forças eu levantei daquela cadeira e como eu fui lá na frente. Mas eu fui até lá e eu fechei os meus olhos e eu pedi ajuda para Deus. Graças à Igreja Universal, está com as portas abertas. O Espírito Santo ele me socorreu naquele momento. Eu estava leve, eu podia respirar, parecia que tinha tirado uma tonelada das minhas costas. Eu escutei a palavra que veio de encontro, que eu precisava nascer de Deus. Daquilo não voltar, para eu não voltar para aquela situação que eu estava passando. Eu comecei a focar em nascer de Deus. Foi quando eu decidi me batizar nas águas e eu tive que fazer um voto com Deus. Falei assim, meu Deus, eu vou levar o Senhor a sério, porque o Senhor está me levando a sério. Eu comecei a ter um diálogo com Deus, eu podia falar com Ele, eu podia ter um contato direto, eu não precisava que uma pessoa ficasse falando para mim. Olha, você tem que fazer isso. Eu abria a Bíblia e o Espírito Santo falava comigo. Então eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a ser dizimista fiel. Eu comecei a fazer os meus propósitos com Deus, os meus votos para nascer de Deus. A todo instante era meu pai, meu pai, meu pai. Era isso que eu falava, porque eu comecei a ver Deus como meu pai, o que podia me suprir. Eu não estava ansioso.
Eu não estava carregando dentro de mim uma ansiedade, mas eu carregava dentro de mim uma certeza, porque eu sabia o que eu estava fazendo diante de Deus. Eu sabia que Deus iria me recompensar, porque era uma promessa, estava escrito na palavra. Era um domingo de manhã, eu acordei bem cedo, me arrumei, eu vesti a minha melhor roupa e no caminho eu já fui falando com Deus. Meu Deus, eu estou indo para a tua casa porque eu vou nascer de Deus hoje. Depois que eu escutei a palavra, começou a busca. Eu participei da busca e eu não tinha recebido o Espírito Santo nessa reunião. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou embora daqui. Eu vou ficar aqui, o Senhor vai me dar teu Espírito. Terminou a reunião, eu fui no altar. Eu falei assim, meu Deus, me esvaziei.